Bom dia, espectadores! No episódio de hoje, vou levá-los à Austrália para falar sobre uma aranha interessante e incomum encontrada recentemente. Alguém pode falar sobre a senhora? Encontraram uma aranha na Austrália? Isso não é novidade, seria surpreendente se não tivessem achado. Porque realmente a Austrália é um dos primeiros países que nos vem à mente quando pensamos em algo que é mortal. Tem 8 pernas, ou 8 tentáculos, ou outros tentáculos, ou outras pernas. É venenoso e, em geral, pode nos matar. Então, de fato, a Austrália é um continente onde há uma concentração excepcional de tudo o que é muito venenoso e mortal. Por outro lado, a aranha de que vou falar hoje não é rara nem incomum e, além disso, é bem famosa no mundo todo. Mesmo assim, o tamanho do exemplar encontrado impressiona. Meus queridos, apresento a vocês Hércules. Atenção, Hércules se parece com isso. É uma aranha comum aqui ao lado de um boné, então vocês podem imaginar mais ou menos o tamanho dele. Sim, suspeito que caberia em meia palma da mão. E aqui, a sensação não é feita pelo fato de terem encontrado uma aranha grande, a sensação de encontrar uma aranha grande. Por exemplo, isso poderia ser feito se essa aranha fosse encontrada na Polônia. Já ocorreram situações assim. Há 2 ou 3 anos encontraram uma tarântula fugitiva no centro de Wrocław. Spoiler, não era o meu tarântula. O tarântula era da espécie Nanduchromatus, que atualmente até mudou de nome, e agora se chama Vitellius chromatus. Depois, um amigo meu recolheu essa aranha. Essas histórias de grandes aranhas peludas na Polônia são raras, mas quando acontecem, viram sensação nacional. Na Austrália, com regras próprias, isso raramente acontece e quase nunca vira sensação. Então por que essa situação é diferente? Por que, apesar da popularidade dessa aranha, começaram a escrever sobre ela? Para entender isso, é preciso saber com que estamos lidando. Que tipo de aranha é essa e por que ela é tão famosa? A aranha chamada Hércules é o Atrax, famoso tarântula australiano. Não comentarei hoje sobre a precisão desse termo. Ou, de outro modo, aranha Atrax ou Atrax robustus, seu nome científico, uma espécie muito famosa e conhecida. Acho que se algum de vocês já pesquisou um pouco sobre aranhas ou assistiu a algum documentário sobre aranhas, é bem provável que já tenha ouvido esse nome Atrax em algum lugar. E ele é bastante infame, né? Ou seja, essa fama dele vem do fato de ser extremamente, absurdamente venenoso e, pelo que eu sei, atualmente é a aranha mais venenosa do mundo, a mais venenosa da Austrália. Simples, não é? A aranha pertence à família Atracidae, que reúne dezenas de espécies nos gêneros Atrax, Hadronidae e Illawarra. E absolutamente cada aranha dessa família é extremamente venenosa. Algumas menos, outras mais, mas há algumas espécies que realmente podem matar um ser humano e entre elas está o Atrax. Além disso, não é como se morrêssemos uma semana após a mordida dele. Essa aranha é tão venenosa que há pelo menos um relato de uma criança que morreu 15 minutos após a mordida. Imagina ter uma aranha dessas em casa. Se ela te morde, em 15 minutos já era. Mas acho que um adulto não morreria tão rápido. Mesmo assim, 15 minutos. Impressionante como um ser tão pequeno produz toxina tão potente. Aliás, aqui eu tenho algumas curiosidades sobre essa toxina, porque eu também tive que estudar um pouco sobre isso. Claro, porque eu não sou um alfa e romeo, digo ômega para saber tudo aqui. A toxina, principal componente do veneno, afeta fortemente primatas, inclusive humanos, mas tem efeito bem mais fraco em outros mamíferos. Atualmente ela se chama delta-hexatoxina, antigamente tinha outro nome, e era chamada de delta-atractotoxina, e é justamente por causa disso que a gente morria. Quer dizer, agora não mais. Desde que existe a antitoxina, está tudo tranquilo. Curiosamente, a antitoxina feita com o veneno do Atrax também age contra venenos de outros membros da mesma família. Saquem isso também. É uma boa notícia, pois se formos mordidos por um Hadroniche ou outra aranha dessa família, então é muito provável que essa antitoxina feita com o veneno de outra espécie, nesse caso o Atrax, porque ele é o mais popular em todo esse sistema de produção de antitoxina, funcione no nosso organismo, né? Então isso é legal. Outra coisa, para o nosso azar, mais uma vez funciona. O veneno dos machos de Atrax é cerca de 6 vezes. Pelo menos foi essa a informação que encontrei. De qualquer forma, é mais forte do que o veneno da fêmea, e a grande maioria das mordidas são justamente causadas pelos machos dessa espécie. Por quê? Porque os machos de Atrax, assim como os das tarântulas que tenho aqui, quando eles crescem, quando atingem a maturidade sexual, eles começam a andar por aí. E como vivem perto das pessoas, às vezes acabam entrando nas casas das pessoas. E podemos encontrá-los em piscinas, podemos encontrá-los em garagens, podemos encontrá-los normalmente atrás do sofá. Se moramos na Austrália, basta ligar para um número especial. Um homem pega a aranha e a leva para extrair seu veneno e produzir antitoxinas. Sim, é basicamente assim na Austrália, pois esses machos andam por aí e são considerados agressivos.
Quer dizer, para tirar essa aranha do sério realmente não precisa de muito, basta soprar. Elas são muito defensivas, é muito fácil provocá-las a morder. Por serem próximas dos humanos e terem esse temperamento, elas costumam andar por aí, é fácil esbarrar nela e essas mordidas são frequentes. Felizmente, pelo que sei, não há casos fatais há muito tempo graças à antitoxina. Agora, sobre o Hércules, o que diferencia esse exemplar específico de aranha, não a espécie, mas esse indivíduo? Por que ficou tão famoso? Ele se tornou famoso há cerca de 4 ou 5 dias, em torno de 4 ou 5 de janeiro, enquanto gravo agora. E foi então que vieram a público vários artigos falando sobre essa descoberta. É grande, é preto e é mortal. Quando vi Hércules pela primeira vez, achei que era uma fêmea por ser tão grande. Pelo que podemos ler no Smithsonian, a aranha foi encontrada a cerca de 80 quilômetros ao norte da capital da Austrália, Sydney. Haha, só estava testando a atenção de vocês. A capital da Austrália é Canberra, não Sydney. Aqui lemos que sua envergadura é de cerca de 8 centímetros de uma ponta da perna à outra. E alguém pode dizer, nossa senhor, 8 centímetros. Os nossos aranhas domésticas podem ser maiores em envergadura, e isso é de certa forma verdade. Por outro lado, comparando com o último recorde que temos dessa espécie, que era de 7 centímetros de envergadura, então, sabem, é uma diferença de 1 centímetro. Isso é bastante. E esse macho é praticamente 1,5 vezes maior do que um macho comum dessa espécie. O interessante dessa espécie é o forte dimorfismo sexual. Os machos são magros, desajeitados, com pernas longas e corpo pequeno, enquanto as fêmeas são rechonchudas, robustas e podem ser grandes. Isso é típico das fêmeas, pois os machos geralmente são pequenos e ariscos. Para alguns, isso pode não ser tão empolgante ou impressionante. Para mim, até que é um pouco, porque aí percebo mais ou menos o tamanho desses aranhas, já que nunca tive contato com eles ao vivo. Isso é uma curiosidade interessante e ótimo para vídeo. Agora, ainda sobre a criação de Atrax. Porque, bom, é possível criar Atrax como tal, no mundo existem pessoas que criam Atrax. E se alguém quiser criar um Atrax, antes de tudo precisa prestar atenção ao fato de que vivemos na Polônia. Na Polônia existem leis sobre animais venenosos, então não é possível simplesmente comprar um Atrax em uma loja. Primeiro, não encontraremos um Atrax em qualquer loja na Polônia. É preciso ter bons contatos ou saber procurar bem. Em segundo lugar, para criar um Atrax na Polônia, é necessário atender requisitos do regulamento sobre condições perigosas. Em terceiro lugar, ao comprar um Atrax, é preciso saber que ele não custará 10 ou 20 zlotys. Na minha vida, só vi ofertas de Atrax 2 vezes, e cada uma delas era de cerca de 1.000 euros por um filhote. Então, já são 4.500 zlotys por uma aranhazinha que se morrer. Então, já estamos com 4.500 a menos, então não é tão simples assim, mas felizmente a lei polonesa nos permite guardar o cadáver. Por exemplo, tenho exemplares mortos e empalhados, inclusive Phoneutria, as aranhas errantes brasileiras, que são proibidas vivas na Polônia, mas permitidas como espécimes mortos. Elas são normalmente, espera só eu ajustar a câmera, elas são normalmente permitidas. E eu tive a ideia de que, se eu quisesse gravar um vídeo sobre o Atrax, eu gostaria de mostrar para vocês um Atrax de verdade, normalmente na minha mão. Mesmo que seja uma fêmea seca, mesmo que seja um espécime preservado e não dê para fazer isso. Escrevi para várias pessoas da Austrália e encontrei contatos que trabalham com a captura de Atrax. Esse é o telefone para ligar se encontrar uma aranha dessas. Consegui o contato dessas pessoas, conversei e troquei mensagens. E felizmente, nesse aspecto... Infelizmente, a Austrália é um país onde é absolutamente impossível exportar uma aranha Atrax de qualquer forma. Nem estou falando de um exemplar vivo, mas até mesmo um exemplar preservado ou mesmo em forma de geleia. Se formos pegos, vamos direto para a cadeia. É o que dizem quem lida com Atrax diariamente. Então, eu não sei até que ponto essa informação sobre a prisão é realmente confirmada, mas eu sou capaz de acreditar nisso. Porque afinal a aranha é muito venenosa, muito perigosa. Não surpreende que haja essas restrições. Se alguém ficou triste por não criar a Atrax, tem um substituto para vocês. Talvez não seja a Atrax nem da mesma família, mas também é uma aranha que é bastante malvada, tem um veneno bem forte e, em geral, é um grupo de aranhas que pode, de certa forma, nos dar uma ideia do que representa a Atrax. E eu tenho uma dessas aranhas, escutem, ela está nesse potinho, esperem, é realmente uma aranha minúscula, é uma aranha do gênero Macrotelle. E as Macrotelle são aranhas que são muito próximas das Atrax. Também tem esse veneno forte, aquela aparência característica brilhante e preta. Essas aranhas são comuns na Europa. Se bem me lembro, existem 2 espécies, uma em Creta e outra na Espanha. E essas aranhas são como uma versão menor da Atrax, elas são agressivas, atacam, não deixam barato. Se alguém quiser criar uma dessas, não é difícil encontrar uma nas primeiras feiras de animais exóticos. Temos uma aranha dessas, ainda filhote, então está tranquilo, mas quando crescer será um diabinho também.
sobre Hércules e a Atrax. Espero que tenham se interessado. Para quem perguntou, essa aranha colorida na minha mão é a Caribe, parece um bichinho de pelúcia. Em breve falo mais sobre ela. Vou gravar a segunda parte do vídeo agora que as notícias australianas já foram discutidas. E a tarefa é a seguinte, é preciso embalar essa borboleta, que está em uma moldura de madeira nessa caixa de papelão. É importante garantir que ela não se danifique ou quebre no transporte. Há cerca de uma semana, minha loja vende essas maravilhas e outras coisas estranhas nas vitrines. Lá tem borboletas, besouros, aranhas e outros insetos. O link da loja está na descrição do vídeo para vocês conferirem. E essa borboleta é um dos últimos pedidos que chegaram e ela vai para o Sr. Adam, que se estiver assistindo, manda um grande abraço. Não adianta ficar pensando, vamos colocar a mão na massa. A primeira etapa é preparar a caixa, que já está praticamente pronta e é chamada de caixa reciclada. Ou seja, eu não compro muitas caixas novas de propósito, eu aproveito quando algo chega para mim em uma caixa dessas, aí eu posso usá-la. Ela é interessante porque fecha de um jeito engraçado, nunca tinha visto isso antes. E essa caixa já vem preenchida com esses enchimentos aqui. Aqui estão as almofadinhas de ar, colocamos dentro e fazemos assim. Depois vai isso aqui. E agora uma questão importante, embrulhar a borboleta. A borboleta a gente embrulha no plástico bolha, claro. Então fazemos assim, ó. Isso já basta. E aí vamos lá, tic, tic, tic. Esse não é o primeiro, nem o 10º, nem o 20º borboleta que eu embalo assim. Todas chegavam inteiras, então a embalagem é relativamente testada. E espero, ai meu Deus, que aqui também nada aconteça. A foice e a borboleta embalada desse jeito. Colocamos aqui, pronto. E agora os adesivos. Tenho os adesivos aqui, só preciso alcançá-los agora. Opa, algo caiu ali, 2 grandes, 2 pequenas, perfeito, ops. E colocamos tudo isso aqui por cima. E o último elemento. Isso é um enchimento feito de papel grosso, que sobrou de uma encomenda grande anterior. E ele é ótimo para embalar. E dá para fazer assim agora. E agora? Pronto. Cobrir direitinho. E agora fechamos o pacote, ó. O pacote já está pronto para envio no caixa automático. Elegante. Isso é mesmo o fim. Muito obrigado por assistirem, me digam o que acharam da arrumação, sobre a atraxia, essas novidades e tudo mais, e nos vemos no próximo vídeo. Ei, poxa, eu terminei de gravar, mas ainda lembrei de uma curiosidade, então vou gravar isso pra vocês. Até o ano de 2010 só era conhecido o Atrax robustus, era o único Atrax no mundo, e em 2010 saiu um excelente trabalho, com cerca de 100 páginas sobre toda essa família, que descreve um por um cada espécie. Vou deixar o link desse trabalho na descrição. O trabalho é de autoria do Sr. Gray, que infelizmente faleceu em julho do ano passado. Ele foi um excelente aracnólogo especializado em atrax, aranhas australianas muito venenosas. Então vocês podem ler caso estejam sedentos por conhecimento. É um trabalho muito interessante e muito extenso, incrivelmente rico em informações, é isso.